professor Luiz Felipe, faço parte do programa Foco na Aprendizagem no componente Matemática na Cred 2. Hoje falaremos um pouco sobre o Exame Nacional do Ensino Médio voltado para o componente Matemática. Juntamente com a colega professora Tiara, nós apresentaremos nesse vídeo algumas estratégias, algumas ações que poderão ajudar nessa reta final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio no componente Matemática, além de algumas soluções de itens, né, de provas anteriores baseadas nos temas mais recorrentes da prova. A gente lembrar que o Enem ele é dividido em 2 dias. No dia 9, a prova acontecerá com as provas de linguagem e códigos e ciências humanas e redação. E também no dia 16 acontecerá a prova de ciências da natureza e matemática. É importante lembrar o estudante que ele precisa saber o seu local de prova de maneira antecipada, levar as canetas referentes ao que consta no edital e também, se possível, um lanche, né, para estar de maneira preparada antecipadamente. É importante lembrar disso para que não ocorra algumas intercorrências no dia da avaliação. Toda avaliação, o Enem possui uma matriz de referência. Essa matriz de referência, ela é composta por 7 competências e 30 habilidades. A matriz de referência geralmente são os conteúdos que estão previstos para a avaliação. Tanto a matriz de referência é dividida em 7 competências no componente matemática, faremos um breve comentário sobre cada uma delas. Na competência número 1, voltado mais especificamente para os números naturais, inteiros, racionais e reais, são exatamente os conteúdos, digamos, mais elementares ali da matemática básica. A competência número 2 é a competência voltada ao conhecimento geométrico. Então, o aluno ele precisa ter um conhecimento de geometria plana, geometria espacial, um pouco da geometria analítica, exatamente para tentar fazer uma tradução em relação às situações, problemas que irão acontecer nos itens do Enem. O número 3 e o número 4 eles são semelhantes. O número 3 ele é voltado para as noções de grandezas e medidas, para exatamente o aluno fazer uma tradução dessas grandezas diretamente, inversamente proporcionais, pode ser em metros quadrados, em quilômetros, então existem aí várias grandezas que também são estudadas na física. Já o número 4, além de fazer essa relação das noções, é necessário também entender as variações entre uma grandeza e a outra. Na número 5, o aluno ele vai precisar ter o conhecimento algébrico, seja em equações, né, seja em relações entre variáveis, para exatamente tentar resolver problemas que envolvem questões em variáveis socioeconômicas e técnico-científicas. A número 6 também é bastante presente no Enem, onde o aluno ele precisará ter um conhecimento de interpretação de leitura de gráficos e tabelas, né? Então, o aluno ele precisa tomar uma decisão, né, de maneira que ele consiga fazer uma tradução, uma interpretação e encontrar a melhor solução possível. E a número 7, geralmente voltado para a estatística e probabilidade, o aluno vai precisar, evidentemente, utilizar esses conhecimentos para a solução dos itens referentes à prova do Enem. E também os temas mais recorrentes do Exame Nacional do Ensino Médio, nesse caso específico, no componente matemática. Então, foi feito um levantamento do site A Prova Total, onde ele faz um levantamento entre os anos de 2015 e 2024, ou seja, nos últimos 10 anos. E ele encontra oito temas mais recorrentes da avaliação, que são elas. Matemática básica está presente em 35% dos itens nesses últimos 10 anos. Então, é a matemática mais voltada para o ensino fundamental. O aluno vai precisar ter uma noção dessa matemática que ele viu, e se não viu, é importante fazer uma revisão apropriada. Estatística, tendo 11,7% dos itens, a estatística bem recorrente, moda, mediana, média, também bastante frequente no Enem, mas também existem em alguns itens um pouco mais complexos, como frequências de desvio médio, desvio padrão, né, variância. Então é importante fazer essa recapitulação. Um comentário importante em relação a esses dois primeiros conteúdos é que a prova total chegou aí a uma conta de 46,7% desses conteúdos. Então, quase metade dos itens nos últimos 10 anos ou foi de matemática básica ou de estatística. Então, há uma tendência bastante significativa no ano de 2025 que esses conteúdos também tenham uma quantidade significativa. Lembrando
que mesmo que matemática básica tenha tido 35% e estatística 11,7%, isso não significa dizer que essa proporção se manterá, mas que há uma tendência de uma proporção bastante significativa no ano de 2025. Geometria espacial, por exemplo, teve 11,2% de presença nesses últimos 10 anos de Enem, né? Então, gira em torno de volume das figuras espaciais, né? As áreas de figuras espaciais e também gira em torno das planificações, que geralmente não são itens tão complexos. Um quarto conteúdo mais frequente foi o de funções. E aí, funções, que cabe 11% dos itens, está aqui função do primeiro grau, função afim, função do segundo grau, função exponencial, função logarítmica, entre outras. Um quinto conteúdo bastante frequente no Enem, com 8,3% de frequência, é a geometria plana. Então, aqui gira em torno quadrado, triângulo, retângulo, hexágono, trapézio. Então, são figuras de maneira geral, onde o aluno vai precisar, em uma situação problema, saber o perímetro e também a área dessas figuras. Um sexto conteúdo bastante frequente é probabilidade, com 5,6% dos casos. Então, probabilidade também, com a variação de dificuldade dos itens, pode, porventura, aparecer questões mais simplórias, onde o aluno precisará saber apenas uma fração bem mais tranquila, como também probabilidades um pouco mais complexas com a introdução de análise combinatória, onde essa análise combinatória tem 4,4% de frequência na avaliação, e trigonometria com 3,9% de frequência. Então, esses 8 conteúdos são os 8 conteúdos mais frequentes, né, os temas mais frequentes dos últimos 10 anos na avaliação do Enem de matemática. É importante que o aluno tenha em mente que é necessário treinar exatamente os conteúdos, né, estudar os conteúdos mais frequentes, para que ele tenha uma maior probabilidade de acertar os itens na hora da avaliação. De mencionar que o Enem gira em torno da teoria de resposta ao item, que é o modelo de como é calculado a nota na avaliação. Diferentemente da avaliação feita na escola ou mesmo em alguns vestibulares, nesses vestibulares, na avaliação da escola, é levado em consideração apenas o número de acertos. Então, se o aluno fez uma prova de 10 questões e acertou 8, ele vai tirar 8 na avaliação. Diferentemente da teoria de resposta ao item, que privilegia os itens de complexidade menores e a coerência no acerto. Daqui a pouco iremos ver um exemplo claro sobre isso. Observações sobre a TRI, né? Os resultados eles são comparáveis, então as notas é possível comparar com um aluno e outro, exatamente para que o Ministério da Educação, mais especificamente o INEP, possa fazer o levantamento para fazer as classificações para as universidades. Trabalha com os níveis de dificuldade, ou seja, os itens mais fáceis têm um peso maior na prova, né? A coerência também é importante. Então, ao resolver mais questões fáceis do que difícil, a tendência é que o aluno tenha uma nota cada vez maior e classifica o aluno de acordo com o conhecimento adquirido. Neste exemplo, nós temos dois alunos que acertaram a mesma quantidade de questões. Porém, nós temos uma régua do nível de dificuldade. Observe que o aluno à esquerda, ele acertou 5 questões, porém, as questões que ele acertou têm um nível de dificuldade mais baixo. E olhe que ele privilegiou as questões mais fáceis em detrimento das questões mais complexas, onde ele errou a maior parte. Já o aluno do lado direito, ele errou basicamente todas as questões, com exceção de uma, as questões fáceis, e acertou outras questões mais complexas. Portanto, o aluno da esquerda ele teve um resultado melhor porque ele acertou questões mais fáceis, médias e errou as questões difíceis. Ou seja, ele teve mais coerência nas suas respostas. Enquanto o aluno à direita, ele teve a falta de coerência nas respostas. Portanto, a sua nota tende a ser mais baixa. O Enem também, ano a ano, divulga o que nós chamamos de notas máximas e mínimas. Então, um aluno que errou todas as questões na prova do Enem, ou seja, as 45 de matemática no nosso caso, não necessariamente ele tirará a nota zero. Bem como se ele acertar todas as questões, ele também não tirará a nota 1000 como na redação. Como vocês podem observar, esses dados são os dados de 2024 da última avaliação do Enem. Observe que a menor nota que um participante obteve em linguagens foi 294
e a nota maior que ele obteve, que se obteve de um candidato, foi 796. Em ciências humanas, 284 a mínima e a máxima 820. Em natureza, 308 e a máxima 867. E matemática teve uma nota mínima de 334. Então, o aluno que tirou a pior nota em matemática tirou 334. E um aluno que tirou a nota máxima, gabaritou ou ficou próximo de gabaritar, tirou 962. Uma observação importante que nós podemos tirar desses dados é que a matemática ela tem um peso maior na avaliação. Observe que das provas de múltipla escolha, linguagens, humanas, natureza e matemática, matemática teve uma nota máxima maior do que as outras avaliações. Ou seja, depois de redação que tem um peso de 0 a 1000 pontos, a matemática tende a ser a prova que rende uma maior pontuação. Então, portanto, no segundo dia de avaliação, onde nós temos natureza e matemática, focar, privilegiar a matemática seria o ideal em vista do peso que essa prova contém na avaliação do Enem. Olhando para a coerência estatística e olhando para a teoria de resposta ao item que já foi comentada, bem como o peso que essa prova de matemática tem do Enem para o resultado final do candidato, existe uma tabela, né, tabelas coletadas dos resultados dos microdados, onde nós podemos fazer algumas aferições importantes. Aqui, esses dados foram coletados do professor Fredão, né, um influencer que faz levantamentos de dados exatamente e divulga esses dados para fazer análise sobre as avaliações do Enem. E aqui a gente consegue fazer algumas aferições importantes. Então, por exemplo, se nós pegarmos 15 questões, o aluno que obteve a pior nota com 15 questões obteve 391,3 e o aluno que obteve a maior nota com as 15 questões foi 670,3. O que isso quer dizer? Que existe um intervalo bastante grande entre o aluno com menor coerência e o aluno com maior coerência. Então, o Enem não privilegia apenas a quantidade de questões em que o aluno acertou, mas também a qualidade. Então, se o aluno ele tem uma coerência nos acertos, ele tem em seus acertos, a maioria sendo fáceis, né, tendo uma coerência lógica, o aluno ele tende a tirar uma nota cada vez maior. Então, acertar uma quantidade cada vez maior de itens, juntamente com a coerência nos acertos, é o mais importante na avaliação do Enem. Algumas estratégias que nós vamos sugestionar para que o candidato possa realizar a prova de matemática do Enem são elas. Como realizar a prova de matemática do Enem? Bem, é importante primeiro lembrar que no segundo dia tem matemática e ciências da natureza, então o indicativo é que o aluno comece pela prova de matemática, tendo em vista que ela tem um peso maior. Então, é importante começar pela prova de matemática no segundo dia. Uma segunda observação é que o aluno ele não deve necessariamente fazer as questões na ordem. O ideal é que ele faça um levantamento, né, faça ali um raio-x daqueles conteúdos que ele acredita que tem mais domínio, né, pegando palavras-chave, ali quem sabe a estatística média, modo mediana, gráficos mais simplórios, né, conteúdos voltados à matemática elementar. Então, o ideal é que o aluno ele faça um levantamento desses itens, né? Por quê? Porque a prova ela tem 45 itens. Então, o aluno ele precisa fazer essa curadoria antecipadamente. O próximo passo é identificar quais são essas questões fáceis e, a partir daí, começar a resolvê-las, né? Lembrando que essas questões mais fáceis, elas têm um peso maior na avaliação, como a gente já comentou anteriormente. Então, o aluno resolve com uma atenção bastante significativa nesses itens prioritariamente. Então, o aluno, principalmente aquele que tem mais dificuldade, ele precisa olhar para essas questões mais fáceis, né? Focar nessas questões mais elementares para, lá no final, a teoria de resposta ao item ter um resultado cada vez melhor para ele. E aí, caso o aluno ele tenha mais facilidade na avaliação, ou seja, se ele for um aluno que tem um conhecimento razoável em matemática, ele vai poder, quem sabe, resolver mais questões além daquelas fáceis. Mas o primeiro momento é resolver, olhar quais são as questões mais elementares, resolver com calma, olhando questão por questão, né, com o conteúdo mais básico, né, ou seja, focando na matemática mais elementar. E por fim, resumir, né, revisar
revisar essas unidades de medida, né, os sinais, as simplificações, se elas estão corretas ou não, né, para exatamente não perder questões fáceis, ok? E, obviamente, não deixar nenhuma questão em branco, né, mesmo sendo 45 questões, utilizando a teoria de resposta 8 do Enem, não deixar nenhuma questão em branco, né? Ok? Então, mesmo que sobre ali uma quantidade significativa de itens, o aluno ele vai precisar marcar todas, né? Não deixar nenhuma em branco na hora do preenchimento do cartão resposta. Esses pontos que foram apresentados tenham sido importantes para essa preparação final para o Enem. O professor Felipe fica por aqui e passo a palavra para a professora Tiara, que vai apresentar alguns itens, né, algumas questões de preparação voltadas ao Exame Nacional do Ensino Médio na matemática. Então, um abraço, sucesso na prova do Enem e nos vemos em breve. Oi, gente, nós estamos aqui mais uma vez para tentar auxiliá-los nessa reta final, agora para o Enem. E nós trouxemos agora alguns modelos de questões do Enem. Como o professor Luiz Felipe falou, o Enem ele segue a teoria de resposta ao item. Então, o ideal é que o estudante ele procure responder prioritariamente aquelas questões mais fáceis, diferente dos vestibulares que seguem a teoria clássica dos testes. Aqui, o ideal é que o estudante procure por aquelas questões mais basilares. E foi isso que nós fizemos aqui. Nós pegamos 4 questões do Enem do ano passado, questões de conteúdos muito fáceis e conteúdos muito recorrentes em anos anteriores. Então vamos lá, vamos à primeira questão selecionada. Todas as questões que nós vamos ver hoje são do Enem de 2024. Diz assim: o Instituto de Pesquisa constatou que nos últimos 10 anos o crescimento populacional de uma cidade foi de 135,25%. Qual é a representação decimal da taxa percentual desse crescimento populacional? Como nós podemos ver aqui, essa questão ela trabalha um conteúdo semelhante ao conteúdo cobrado no SPAES, que é uma prova da nossa região, que o nosso estado do Ceará faz, e que é a transformação de número decimal em fração ou fração em decimal. E aqui no caso nós temos porcentagem e ele quer essa representação em decimal. Vamos ver como é que a gente poderia resolver essa questão, que é uma questão muito fácil, uma das mais fáceis que o Enem já trouxe. Vamos lá. Nós temos a representação em formato de porcentagem do número 135,25%. A gente sabe que esse nome porcento ele não é à toa. Esse porcento é porque esse número aí é uma divisão por 100. Então, ficaria essa representação aí, 135,25 dividido por 100. E dividir por 100 é uma maneira básica que a gente encontra é mover essa vírgula duas casas decimais. Então, ficaria da seguinte maneira, 1,3525, o que nos traria como item correto o item D, tá? Alternativa D. Vamos à próxima questão, também do Enem de 2024, que diz o seguinte: o estádio do Maracanã passou por algumas modificações estruturais para a realização da Copa do Mundo de 2014, como, por exemplo, as dimensões do campo retangular. Para se adaptar aos padrões da FIFA, as dimensões do campo foram reduzidas de 110 metros por 75 metros para 105 metros por 68 metros. Em quantos metros quadrados a área do campo do Maracanã foi reduzida? Nós vemos aqui uma questão de geometria plana, uma questão muito fácil, por sinal. Nós temos o seguinte, né? Vamos primeiro calcular a área 1. A área 1, as duas áreas serão áreas de retângulo, como a questão diz, né? E nós sabemos que a área do retângulo é dada por base vezes altura. Calculando aí, nós temos 110 vezes 75, o que nos dá o resultado de 8.250 metros quadrados. Já a área 2, que também vai ser um retângulo e vai obedecer à mesma fórmula, base vezes altura, nós vamos ter 105 vezes 68, o que nos dá o resultado de 7.140 metros quadrados.
Fazendo aí a diferença dessas áreas, a área 1 menos a área 2, nós vamos ter 8.250 menos 7.140, o que resulta numa diferença de 1.110 metros quadrados, o que nos dá o gabarito como item D. A próxima questão, também do Enem de 2024, vai trabalhar um conteúdo que é explorado, inclusive, lá na geografia, né, que é a escala. Vamos ver aqui a questão. O arquiteto Renzo Piano exibiu a maquete da nova sede do Museu Whitney de Arte Americana, um prédio assimétrico que tem um vão aberto para a galeria principal, cuja medida da área é 1.672 metros quadrados. Considere que a escala da maquete exibida é de 1 por 200. A medida da área do vão aberto nessa maquete em centímetro quadrado é. Vamos aqui à escala.